Vamos lá, pessoal, estamos entrando em mais uma semana, né, de aula. E o que eu preparei para vocês? Uma revisão da unidade 2, tá? Nós vamos começar essa revisão falando de cadeias e teias alimentares. O que vocês vão fazer para ficar mais fácil acompanhar? Qual material que nós vamos usar? Aquelas páginas iniciais do caderno de atividade, que é o material que todo mundo tem, fica mais fácil, tá? Lembrando que isso será uma revisão, tá? Vocês já trouxeram muito conhecimento até aqui, né? Todo o nosso passo a passo das semanas anteriores foi de extrema importância, tá? Para essa aula de hoje, beleza? Vamos lá então. Primeiro a gente vai começar lembrando aí quem são, né, os integrantes da cadeia alimentar. Primeiro, os produtores. Como o nome já diz, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Na biologia e na ciência a gente conhece, né, esses seres vivos que produzem seu próprio alimento como seres autótrofos. Ele mesmo produz o seu próprio alimento. Vivem através de qual mecanismo? De qual reação? A fotossíntese, beleza? Então, os produtores são seres autótrofos capazes de produzir seu próprio alimento. Fornecem matéria e energia para os seres heterótrofos, ou seja, toda a cadeia alimentar precisa se iniciar com o produtor, tanto as terrestres quanto as aquáticas, tá? São representados principalmente pelas plantas, no caso dos ecossistemas terrestres, tá? Os aquáticos nós temos aí as algas marinhas, né? As microalgas, beleza? Que também fazem parte aí do grupo dos produtores. Então vamos lá. Produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento e iniciam as cadeias alimentares. Ou seja, são de extrema importância. Sem eles, as cadeias alimentares não têm como ser iniciadas, beleza? Lembrando, como eles produzem seu próprio alimento, dentro da cadeia alimentar, eles que possuem um maior nível de energia. Eles produzem um tanto, usam um tanto de energia para se manter vivo e passam o restante para os outros seres vivos, no caso, os heterótrofos, beleza? Após os produtores, nós teremos os consumidores, tá? Consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. Consumidor secundário, aquele que se alimenta do consumidor primário. E assim por diante, tá? Quem são os consumidores? São aqueles que consomem o seu próprio alimento. Ou seja, eles não conseguem produzir, eles consomem o alimento através de um outro ser vivo. Os produtores, eles não dependem de um outro ser vivo, eles vão realizar a fotossíntese. Os consumidores dependem, tá? Dentro do grupo dos consumidores, nós temos os organismos heterótrofos, que não produzem seu alimento, obtendo matéria e energia através de outros seres vivos, tá? Dentro desse grupo aí nós temos os herbívoros, que são aqueles que se alimentam dos produtores, os carnívoros, que se alimentam de outros animais, e nós temos os onívoros, que se alimentam tanto de plantas e animais. Exemplo, a espécie humana, certo? E finalizando as cadeias alimentares, nós temos os decompositores. Quem são eles? São seres heterótrofos também, que degradam, decompõem a matéria orgânica, certo? Principalmente os organismos mortos, reintegrando os nutrientes e substâncias ao ambiente. São representados por fungos e bactérias. Ou seja, os decompositores também apresentam uma importância gigantesca, porque eles que vão renovar os nutrientes do solo. As cadeias alimentares, elas só finalizam com decompositores? Finalizam com decompositores, mas nem sempre precisa ter produtor, consumidor primário, consumidor secundário e decompositor. Uma planta, como uma planta lá na floresta, uma árvore caiu lá na floresta, que ela caiu, morreu, vai ser decomposta. Não houve um consumidor nessa cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar em si,
ela teve dois exemplares. O produtor, como a planta morreu, não serviu de alimento para ninguém ainda, e vieram os decompositores, tá? Os decompositores mantêm o solo fértil, certo? Permite que ocorra a renovação de nutrientes, certo? Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma revisãozinha aí de cadeia alimentar, beleza? Então, agora eu vou falar para vocês como se comporta o fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar, certo? Aquilo que eu já havia falado anteriormente. Os produtores são aqueles que possuem maior nível de energia, que eles estão produzindo o seu alimento. Então, o capim, por exemplo, nessa cadeia alimentar, capim, inseto, sapo, serpente e gavião. Reparem que o fluxo de energia ele vai decrescendo. O capim era aquele que possuía o maior nível de energia. Usou um pouco e passou o restante para o inseto. O inseto usou um pouco para sobreviver, passou o restante para o sapo. O sapo usou um pouco, passou para a serpente e a serpente para o gavião, certo? Então, o fluxo de energia para as cadeias e teias alimentares começam com a luz solar sobre os produtores e vai diminuindo a cada nível de alimentar dos consumidores. Então, o maior fluxo de energia, luz solar, que vai ser captado na fotossíntese, certo? A fotossíntese precisa da presença de luz para acontecer. Fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz seu próprio alimento, utilizando a energia da luz, tá? Na presença de água, que ela vai absorver pela raiz, e do gás carbônico, que ela vai absorver do ar, beleza? Lembrando, o objetivo da fotossíntese é a planta produzir seu próprio alimento e não transformar gás carbônico em oxigênio. Isso estaria errado, certo? A formação de oxigênio a gente pode considerar uma consequência do processo. Por quê? Nós temos dióxido de carbono, água reagindo, na presença de luz e na presença de pigmentos fotossintéticos, ou seja, clorofila, a luz vai excitar os elétrons para permitir que essa reação ocorra, certo? Nessa reação foi produzido glicose e oxigênio. O dióxido de carbono não se transformou em oxigênio, são moléculas completamente diferentes. O carbono do dióxido de carbono vai compor, por exemplo, a molécula de glicose. Então, se eu coloco para vocês que é a transformação de gás carbônico em oxigênio, estaria errado, certo? Então, a fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Aliás, não só as plantas, os seres autótrofos, beleza? Aqui mostra a pirâmide alimentar, tá? Mostrando o fluxo de energia. Reparem que o tamanho da base dessa pirâmide, né, que se inicia com os produtores, é maior, ou seja, é onde possui o maior nível de energia. Reparem que os retângulos vão diminuindo, porque o fluxo de energia vai diminuindo. Essa pirâmide aqui representa o fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar. Beleza, turma? Então, por hoje é só. Mostrei aqui para vocês um pouquinho do fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar, ok? Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora sobre teias alimentares, tá? Eu separei essa imagem da apostila de vocês, apostila 1, página 32. Foi até um exercício que vocês fizeram, né, de uma teia alimentar, para explicar aí basicamente o que seria isso, tá? A teia alimentar, como o nome já diz, é quando várias cadeias alimentares se entrelaçam, certo? Por exemplo, aqui eu tenho várias cadeias alimentares, tá? Iniciando aqui pela planta, outras iniciando pelos frutos e outras iniciando pelas sementes, certo? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Planta, veado campeiro e onça pintada. A seta sempre vai seguir esse fluxo, certo?
a seta vai para a boca de quem está se alimentando. Pensa assim para vocês não esquecerem, certo? Se eu inverto a seta, vai dar tudo errado. A cadeia alimentar fica toda errada, certo? Então, ó, a planta participa da cadeia alimentar do veado, do campeiro e da onça, da anta, da capivara. Os frutos, jaburu, o jaburu serve de alimento para o jacaré, que serve de alimento. Não, o jaburu serve de alimento para o jacaré. Olha só a sucuri aqui, ó. A sucuri se alimenta de anta, de capivara, serve de alimento para o gavião. Ou seja, quando várias cadeias alimentares se entrelaçam. Por exemplo, nós humanos, se a gente tem um prato de arroz, feijão, carne e alface, nesse mesmo prato de alimento, nós estamos sendo aí consumidor primário, que nós estamos nos alimentando do arroz, do feijão e do alface, certo? E estamos sendo consumidores secundários, se alimentando da carne do boi. O boi se alimenta do capim, que é o consumidor primário, e a gente se alimenta do boi. Ou seja, querendo ou não, no próprio prato de comida, a gente consegue participar de várias cadeias alimentares. Então, a teia alimentar é quando eu tenho várias cadeias alimentares se entrelaçando, certo? Não tem dificuldade nenhuma não, só isso, beleza?